Hoje, então, segundo dia, segundo capítulo da série Os Verbos de Deus a Abraão, vamos falar do que Deus disse a Abraão quando ele, em Gênesis 12, o envia. Se você for acompanhar, Gênesis 12, a palavra diz assim: Ora, disse Deus a Abrão, sai da tua terra, foi o verbo de ontem. Falamos sobre sair, a palavra está no YouTube, Daniel Rigoletto. Na sequência, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O primeiro verbo que Deus disse a Abraão foi sai. O segundo verbo que Deus disse a Abraão foi vai. Sair e ir são dois passos diferentes. Às vezes, a pessoa que sai, há um pressuposto sobre ela de que aquela que saiu, ela também foi. E nem sempre quando você sai, você vai, não é? O primeiro passo de Abraão foi sair. E o segundo passo de Abraão foi ir. São dois passos diferentes. São duas ações diferentes. A primeira, Deus disse para que Abraão saísse do ambiente que ele vivia, o ambiente familiar, o ambiente de Ur dos Caldeus, o ambiente de costumes ligados aos astros, a deuses que eram astros e tudo mais. O segundo passo era o ir. Não tinha que só sair daquele ambiente, tinha que ir. E quando Deus fala vai, nós precisamos entender que não é vai para qualquer lugar, né? Não é vai para onde você escolher. Deus fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. O que significa isso? Significa que havia já algo preparado por Deus. Significa que o vai não era segundo a escolha e os objetivos pessoais de Abraão. O vai era para que Abraão conhecesse o que Deus tinha como futuro para ele e como propósito para ele. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso e falei até um pouco disso domingo de manhã, e claro que não vou repetir aqui o que eu disse domingo de manhã, mas Deus também mandou que fosse Jonas. Deus falou para Jonas, vai. Era para que ele fosse para Nínive. E Jonas, ele prefere ir para uma região diferente, porque na região onde Deus havia dito, Jonas, vá, lá matavam profetas. Era uma região onde profetas de Deus eram perseguidos e eram mortos. Então Jonas, ele teve medo de ir, porque o lugar para onde Deus o determinou, o lugar para onde Deus disse vai, já era conhecido. Diferente, por exemplo, do lugar para onde Deus enviou Abraão. Deus disse para Abraão, vai, mas embora não tenha dito escolha o lugar, ele disse, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Era um lugar determinado, pré-determinado, porém ainda não revelado, não conhecido. Já Jonas era um lugar determinado, pré-determinado, porém conhecido. E isso fez com que ele tivesse medo. Quando Deus fala vai, Deus está colocando um envio sobre as nossas vidas. Não um envio que muitas vezes religiosamente nós conhecemos. Ah, fulano foi enviado para tal igreja, o outro foi enviado para esse ministério, o outro foi enviado para a liderança. Não um envio ministerial, não um envio de capacitação para servidão a Deus, para o trabalho na obra. Quando Deus envia, quando Deus diz vai, ele envia para um propósito muito superior e muito abrangente. Ele envia para uma vida. Não é para algo momentâneo. É para um futuro que ele tem preparado.
Não é para algo ou lugar onde você vai e depois você volta porque você, afinal, cumpriu o seu papel. Não. Quando Deus fala vai, significa num sentido de que não há volta. Jonas não foi. E nós temos, infelizmente, a liberdade humana de não ir quando Deus diz vai. Eu digo liberdade humana porque essa liberdade ela não é espiritual. Tanto não é espiritual que, ao exercer a liberdade humana, Jonas foi parar na barriga de um peixe. Jonas percebeu que, embora ele se achasse na liberdade e no direito humano de escolher para onde ele fosse, na verdade, Deus já tinha determinado que ele fosse. E já tinha determinado para onde ele fosse. Então, a liberdade humana não foi superior à liberdade espiritual que ele não tinha. Ele não tinha. Ele era um profeta de Deus, um homem colocado à disposição de Deus. Paulo fala um pouco sobre isso. Paulo diz que ele era prisioneiro do evangelho. Ele era prisioneiro daquilo que Deus o havia escolhido para ser, de quem Deus o havia escolhido para ser, e do que Deus havia determinado que ele vivesse. Então, o vai não é aquilo que existe um ditado, né, popular. O vai da valsa. Não é o vai da valsa. Não é o deixa a vida me levar. Não é o eu vou para onde eu escolho ir. Não é o eu vou, mas eu preciso que as minhas determinações se sobreponham. Não é nada disso. O vai de Deus a Abraão, em primeiro lugar, foi colocado sobre ele porque Deus tinha um propósito. Havia um propósito na vida de Abraão. O propósito era: você vai ser um pai de muitas nações. O propósito era: em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O propósito era que dele fosse gerado um povo, uma nação. A nação inicialmente dos hebreus e depois a nação dos que nós conhecemos como judeus. Até errado, porque eles são, na verdade, israelenses. Judeus são ligados a uma tribo, a tribo de Judá. Israelenses são ligados a Israel, toda a nação. Então, a nação de Israel precisava sair da vida, do futuro de Abraão. Por isso, Deus diz, vai. Porque Deus não queria que uma geração, ou uma nação, perdão, fosse gerada em Ur dos Caldeus. Deus não queria que uma nação fosse contaminada com os deuses estranhos aos quais os caldeus serviam. Deus não queria que uma nação fosse gerada naquilo que já havia, já existia. Não. Deus queria que uma nação fosse gerada para um relacionamento íntimo com ele, com costumes determinados por ele, as leis de Moisés. Então, Deus queria algo muito novo. Esse era o propósito. E às vezes nós fugimos dos propósitos de Deus. Porque, em segundo lugar, por que Deus fala vai para Abraão? Porque ele precisava não. Deus queria que Abraão vencesse o seu medo. Como Deus deseja que cada um de nós vençamos os nossos medos. O medo produz tormento. Nós fomos formados sempre com a imposição do medo, da ameaça. Vai dizer que você nunca foi ameaçado de apanhar. Você nunca foi ameaçado de ficar de castigo. Você nunca teve medo do homem do saco. Você nunca teve medo de algum vizinho, de alguém que os teus pais, os teus avós, os teus tios usavam para te educar. Olha, se você continuar fazendo isso, eu vou chamar um monstro. Nós fomos criados na base do medo. Nós fomos ensinados a ter medo. E essa educação, infelizmente, ela é passada de geração a geração. Então, Deus queria que Abraão vencesse os seus medos, como Deus quer que nós vençamos os nossos medos. Hoje eu bati um papo bem legal com uma pessoa à tarde,
a respeito um pouquinho disso, e a pessoa disse para mim algo que tem tudo a ver algo que tem tudo a ver com o que eu estou aqui falando. Essa pessoa disse para mim, infelizmente, quem é escravo, quem é acostumado a ser escravo, ele vai sempre procurar um cativeiro. Então ele pode vencer o cativeiro momentâneo do seu casamento, mas ele vai procurar um cativeiro na vida sentimental. Ele pode, profissional. Ele pode vencer um cativeiro profissional, mas aí ele busca um cativeiro, vamos dizer, ministerial. E esse bate-papo foi muito legal hoje à tarde. E eu disse para essa pessoa, puxa, eu estava pensando nisso ontem. Ontem eu ia falar isso na live e não falei. Nós falamos sobre sair e eu pensava ontem à tarde, nós, seres humanos, somos como animais que foram criados em cativeiro. Há uma lei sobre isso. Não pode soltar na natureza. Se soltar na natureza, ele morre. Então, ele sempre vai buscar o cativeiro. E ele sempre vai viver em cativeiro. E isso é contrário ao evangelho de Jesus Cristo, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E há uma libertação necessária para os nossos dias, a libertação do medo. Quem sabe até por isso nós estejamos vivendo o que estamos vivendo. Quantas pessoas têm medo de doença? Quantas pessoas têm medo da fome? Têm medo de perder o que tem? Têm medo de ter que voltar e recomeçar? Deus falou para Abraão, vai. Como uma palavra de libertação, como um verbo de libertação dos seus medos. E sabe por que Jonas não foi? Exatamente por medo. Então, muitas vezes você acha que está debaixo de um envio. Eu estou no ID, eu estou no vai, legal. Só que você escolhe para onde você vai. E você escolhe o que fazer. Por quê? Porque tem medo. Contrário a isso, é o vai de Deus a Abraão. Vai, vence o teu medo. Vence o medo de sair de perto da tua família. Vence o medo de te criticarem. Vence o medo de te julgarem. Vença o medo de falarem mal de você, de acharem que você está louco. Vença o medo de ter que recomeçar. Vença o medo do teu passado, do teu presente, de quem você é, de quem você se tornou. E em terceiro lugar, sabe por que Deus disse vai para Abraão? Porque tudo já estava preparado. E Abraão creu nisso. Abraão creu. Por mais que Deus não tenha dito a terra é Canaã, por mais que Deus não tenha dito a terra é tal, por mais que Deus não tenha dado um mapa para Abraão dizendo é neste ponto aqui que eu vou te levar. Deus disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí, então, ele vai. Por quê? Porque já tinha tudo preparado. E é exatamente nesse ponto que eu quero encerrar essa live de hoje. Creia. Deus já tem tudo preparado. E não é papo de pastor. Não é frase de efeito. Não é para ganhar likes, nem seguidores. Deus já tem tudo preparado. O dia de amanhã já está preparado por Deus. Por mais que aqui em São Paulo, em algumas cidades até aqui do estado, cidades mais próximas principalmente, tenha sido determinado um feriado. Por mais que os teus planos, como os meus para essa semana, tenham que ser mudados. Eu tinha planos para essa semana. Eu tinha planos para o dia de amanhã. Amanhã eu ia com 2 clientes a um cartório, ia fazer um divórcio, iam assinar documentos. Por mais que os nossos planos tenham sido mudados, tudo está preparado por Deus. Deus tem um futuro preparado para nós. Por isso que a própria Bíblia fala, deveras, para o servo de Deus haverá bom futuro. Por isso que a própria Bíblia já está revelada, não só dos dias que se passaram, mas dos dias vindouros.
Cara, o Apocalipse já foi visto por João, já foi revelado por Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Já tem tudo preparado. Por isso Deus disse para Abraão, vai. E sem muitos detalhes, né? Deus não deu uma lista para ele, ó, vai, mas pegue tal coisa, eu estou aqui com uma tesoura fingindo que é uma caneta. Pegue tal coisa, leve tal pessoa, faça tal isso, lembre-se que... Deus não deu um checklist para ele. Deus só falou, vai. Porque o resto já estava preparado por Deus. Tanto que... Eu vou encerrar agora, mas preste atenção. Os 2 primeiros verbos, sai e vai, tinham que ser cumpridos por Abraão. Todos os demais eram parte de Deus. Te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todo o resto era de Deus. O vai, aliás, o sai e o vai era de Abraão. O resto, Deus iria cumprir. Existem verbos que são nossos. Vai. Existem verbos que são de Deus. E a boa palavra, a boa notícia é: o que saiu da boca de Deus não volta para ele vazio. Antes se cumpre sobre aqueles que tomam posse e sobre aqueles a quem Deus determinou. Vamos orar? Vamos sair?